Super Esporte ao vivo nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2014. Já estamos no ar, ao vivo, tem os gols da Copinha, Renato Gaúcho e Conca no Fluminense, a apresentação de Oswaldo de Oliveira no Santos e as notícias de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, mas vamos começar falando de basquete. O ex-astro do Chicago Bulls, Dennis Rodman, já parou de jogar faz algum tempo, mas ainda continua causando certa polêmica. Rodman visitou pela quarta vez a Coreia do Norte, desta vez para participar de uma comemoração em homenagem ao ditador do país, Kim Jong-un. O líder norte-coreano Kim Jong-un celebrou com uma partida de basquete organizada por Dennis Rodman o que todos acreditam ser o 31º aniversário do ditador, pois Kim nunca revelou oficialmente a própria data de nascimento. No encontro amistoso realizado ontem, uma equipe formada por veteranos da NBA enfrentou um combinado de jogadores norte-coreanos que, acredite se quiser, saiu vitorioso do duelo. Antes do jogo começar para valer na capital Pyongyang, Rodman cantou parabéns para você e se curvou a Kim Jong-un. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Praticamente uma Marilyn Monroe, né? Bom, ironias à parte, um dia depois de cantar parabéns para o ditador norte-coreano, Rodman veio a público pedir desculpas por declarações dadas na terça-feira durante uma entrevista à rede americana CNN, na qual insinuou que a prisão do missionário Kenneth Bae, cidadão americano detido na Coreia do Norte, foi justificada. Bae, de 45 anos, foi preso em 2012, quando comandava um grupo de visitantes no norte do país asiático. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão sob a acusação de estar usando as visitas turísticas como fachada para desestabilizar o regime. O ex-jogador da NBA chamou sua atitude de jogar na Coreia do Norte, abre aspas, de diplomacia do basquete. A Casa Branca e o Departamento de Estado norte-americano deixaram claro que a viagem de Rodman é de cunho particular e que os integrantes deste evento, que comemorou o aniversário de Kim Jong-un, não estão representando os Estados Unidos. Eles não me representam. Break! E a gente volta daqui a pouco. Até já! Super Esporte de volta para ver a rede balançar. A gente vai conferir agora uma chuva de gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a nossa querida Copinha. Pelo Grupo U, a Portuguesa esteve bem perto de ser eliminada da Copa São Paulo no jogo contra o Comercial, que saiu na frente com Moisés cobrando falta. O time da capital chegou ao empate depois do passe de calcanhar de Luan para Dejair. Livre de marcação, ele empatou a partida. Novamente, Moisés entrou em ação e em nova cobrança de falta, a bola passou por todo mundo e entrou. 2-1. No segundo tempo, a Lusa voltou melhor. Fabrício recebeu de Léo, invadiu a área e tocou para o gol. 2-2. E o gol da virada da Portuguesa saiu dos pés de Luan, que fez grande jogada e tocou para Lucas Iago fazer o dele. Final, 3-2 Lusa. Já pelo Grupo V, o Santos passou pela equipe do Capital do Distrito Federal. Fernando Medeiros, de falta, abriu o placar, 1-0. No segundo tempo, Diego Cardoso completou o cruzamento da direita e fechou a conta na Vila Belmiro. 2-0 e liderança do grupo para o time da Baixada. Pelo Grupo K, o Corinthians só conseguiu furar o bloqueio do 15 de Piracicaba no segundo tempo. Leandro fez 1-0 Timão. A 3 minutos do final, depois da cobrança de escanteio, Felipe Zang cabeceou no canto para fazer 2-0. O 15 descontou nos acréscimos com Juliano, mas já era tarde. 2-1 Corinthians, segundo colocado no grupo. Pelo Grupo X, o Botafogo não tomou conhecimento do Rio Branco do Acre. O
O primeiro tempo até que foi equilibrado, com o time carioca apenas vencendo por 1-0, gol de Johnson. Mas aí, na volta do intervalo, eis que a porteira abriu de vez. O Fogão fez mais 4. Vinícius 2 vezes. Eric e Fernandes marcaram os gols do duelo, que terminou 5-0 para o Botafogo. O Cruzeiro foi outro a vencer na rodada de ontem, 2-0 para cima do Itabaiana do Sergipe. O maior rival do Cruzeiro também não fez feio ontem contra o Holanda do Amazonas. 1-0 para o Galo, gol do atacante Carlos. Tudo bem, o assunto agora é o famoso tapetão, né? A torcida da Portuguesa se mobiliza para tentar reverter o julgamento do STJD, que rebaixou o clube paulista e salvou os cariocas da degola. Ontem, o promotor Roberto Senise Lisboa, da Justiça do Consumidor da capital, concedeu entrevista coletiva para falar sobre o caso. Vamos ver. Para quem pensava que o caso Everton, Portuguesa e Fluminense estava encerrado, se enganou, pois o Ministério Público de São Paulo instaurou nessa semana um inquérito civil contra o STJD e a Confederação Brasileira de Futebol. Quero, em primeiro lugar, enfatizar que o Ministério Público não atua em defesa de nenhuma equipe de futebol. A função institucional do Ministério Público é a defesa dos interesses da sociedade. No caso, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Torcedor dão legitimidade para o Ministério Público fazer com que se cumpra a lei e que os interesses dos consumidores, torcedores, sejam defendidos. Então, a questão não é de colorido para qual time se torce. A questão é uma questão que diz respeito ao cumprimento daquilo que a sociedade espera das suas instituições. A instalação desse inquérito tem como objetivo fazer valer o Estatuto do Torcedor, pois, segundo o promotor Roberto Senise Lisboa, o Estatuto é hierarquicamente superior a qualquer decisão tomada pelo STJD. A promotoria entendeu que há, sim, que se investigar a responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol e, eventualmente, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ofensa à lei federal, aos artigos 34, 35 e 36 do Estatuto, que são o Estatuto do Torcedor. Esses artigos são hierarquicamente superiores e absolutamente incompatíveis com o artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Para o promotor Roberto Lisboa, a decisão do caso Everton deve acontecer no máximo até o final do mês de fevereiro. E, segundo ele, esta decisão deve ser favorável à Associação Portuguesa de Desportos. O Ministério Público entende que há fortes indícios de que houve realmente a falha. Fortes indícios. Porque é norma que qualquer estudante de direito aprende no primeiro semestre da faculdade que uma lei federal prevalece sobre normas administrativas. Há possibilidade, sim, a possibilidade existe para que não seja aplicada a penalidade da perda dos 4 pontos. A possibilidade existe e, no entender do Ministério Público, a possibilidade é uma possibilidade bem forte. Não é uma possibilidade remota. Godoy, boa tarde. Boa tarde. Queria de antemão te perguntar o que você achou do que o promotor Roberto Senise Lisboa colocou, né, falando que o Estatuto do Torcedor é uma lei federal e que se sobrepõe ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é apenas uma norma administrativa. Se o Superior Tribunal de Justiça Desportiva tivesse credibilidade, a instituição tivesse credibilidade através dos seus auditores, dos seus componentes, nada disso estaria acontecendo. Tudo está acontecendo, primeiro, porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, bem como as outras instituições desportivas desse país, não tem a mínima credibilidade. Segundo, o erro que a Portuguesa cometeu é um erro muito, mas muito infantil para uma equipe profissional com administração profissional cometer. Isto desperta raciocínios, pensamentos e até afirmações de que possa ter havido algum complô, alguma coisa armada para beneficiar
uma das equipes do Rio de Janeiro, que coincidentemente acabou sendo o Fluminense. E isso só está acontecendo também, porque independentemente do erro da Portuguesa, a Portuguesa empatou o jogo. Se a Portuguesa tivesse perdido o jogo, nada disso também estaria acontecendo. Agora, o Ministério Público sabe, nós sabemos nesse país que tudo o que for discutido na justiça desportiva e levar para comparação, para cálculo, ou para opiniões, ou para análise da justiça comum, civil desse país, a justiça desportiva sempre levará desvantagem, porque as normas administrativas estão sempre em desacordo, intencionalmente ou não, em desacordo com o Código Brasileiro da Justiça Civil desse país. Muito bem, Fluminense que ontem apresentou o Conca e também o Renato Gaúcho. E o Walter agora também faz parte da equipe. Vamos falar do Palmeiras, que trabalha para fazer bonito no ano do centenário. Dentro de campo, o Verdão vai treinando na cidade de Itu, onde o grupo está concentrado. E fora das 4 linhas, a diretoria segue reforçando o elenco e buscando novas contratações. O repórter Jonas Campos tem as informações. 2014 para o Palmeiras é ano de centenário, de primeira divisão, de novo planejamento. Cenário bem diferente do ano passado. Olha, em termos práticos, a gente está muitos passos à frente. Né? Acho que até o Gilson pode falar melhor disso, mas a gente já tem o comando definido, que é a questão do presidente. Né? No ano passado, essa hora, nós estamos ainda em véspera de eleição. E olha tudo que o Palmeiras já fez esse ano, e que ano passado ainda não estaria nem com o presidente eleito. Após apresentar os atacantes Diogo e Rodolfo e o volante França na última segunda-feira, o Verdão já confirmou também a contratação do lateral esquerdo William Matheus, ex-Goiás. O zagueiro Vitorino, ex-Cruzeiro, é outro que já trabalha com o grupo. E o pentacampeão Lúcio, que teve passagem frustrada pelo São Paulo na última temporada, deve ser apresentado amanhã. A provável chegada do jogador já é assunto por aqui. Tem que se dar tempo a ele, para ele poder trabalhar, entrar em forma. Afinal de contas, foi um cara que passou 10 anos ou mais no futebol europeu e a mesma dificuldade, o mesmo tempo que se tem de adaptação quando se sai daqui para lá, que se dá ao jogador, tem que se ter no retorno também. É um garoto, assim como eu, né? Outra contratação de peso para o elenco fica por conta da permanência do atacante Leandro, que teve seus direitos econômicos comprados pelo Verdão e fica no clube. Isso sem contar os atletas que ainda são cobiçados pela diretoria e podem pintar no alviverde. A exemplo dos meias Bruno César, que está no futebol árabe, e Marquinhos Gabriel, ex-jogador do Bahia. Com os reforços que já vieram, os que ainda estão por vir e um início de ano promissor, fica difícil conter a empolgação. Por aqui, a expectativa é de títulos no ano do centenário. Esse ano a gente vai ganhar alguma coisa. Foi o que o Kleiner falou. Vocês acham que se esse ano não fosse centenário e tivesse Campeonato Paulista, a gente não ia ter obrigação de ganhar? Se tivesse Campeonato Brasileiro, a gente não ia ter a cobrança para ganhar? Então, para a gente, é um ano importante pela grandeza do Palmeiras, independente de ser centenário ou não. E aí, Godoy, qual a tua análise desses reforços? Alguns refugos, outras incógnitas e alguns outros promessas. Pode ser que juntando tudo isso com um bom ambiente, união, trabalho sério, competente do Gilson Kleiner, dê um bom resultado. Porém, por enquanto, não empolga o torcedor do Palmeiras, não. Beleza. Bom, agora vamos falar do Santos. A temporada para o Santos começou nesta quarta-feira, já que o Peixe foi a última das grandes equipes do futebol paulista a se reapresentar. O alvinegro praiano começa 2014 com o técnico Oswaldo de Oliveira, que depois de 9 anos volta a comandar o clube da Vila Belmiro. E o repórter Alexandre Silvestre acompanhou a chegada do novo comandante. Confira. A reapresentação dos jogadores é notícia secundária no primeiro dia de trabalho do Santos em 2014. Enquanto os atletas realizam treinos físicos no CT Rei Pelé, o novo técnico do Peixe é apresentado na sala de imprensa da Vila Belmiro. Essa é a terceira passagem de Oswaldo de Oliveira pelo alvinegro praiano. Em 97 foi auxiliar do Luxemburgo. Em 2005, comandou a equipe em 16 partidas e teve o trabalho interrompido em poucas semanas. Eu acho que naquela ocasião a minha saída foi prematura, não foi uma coisa consciente. Nós
jogamos 16 jogos. O Santos perdeu 3 jogos, 2 na altitude de La Paz e Quito, em jogos da Libertadores, e 1 no Parque Antártica para o Palmeiras, onde o Marcos nunca foi tão santo como naquele dia. Pegou pênalti, chute do Robinho de dentro da pequena área. E você interromper precocemente, com menos de 3 meses, um trabalho que só se iniciava, eu acho que isso não é muito consciente. Oswaldo não terá refresco, muito menos os meninos da Vila. O comandante é gente fina, educado, porém exigente. Eu gosto muito dos horários do treinamento, eu gosto muito do empenho nos treinamentos, de atenção, de dedicação, porque eu acho que isso é fundamental, transcende a qualidade individual do jogador. O professor Oliveira enche a bola do Leandro Damião, atacante que será apresentado oficialmente nessa quinta-feira. Bom, Damião é um jogador que até antes da Copa das Confederações, toda vez que me perguntavam sobre seleção brasileira, eu não tinha nunca a menor dúvida em colocá-lo como titular absoluto da seleção. É um jogador que eu fiquei muito feliz com a contratação e que eu acho que tem tudo para se integrar e desenvolver o futebol que nós estamos acostumados a vê-lo desenvolver na época do Internacional. O professor Oswaldo de Oliveira alimenta uma profunda admiração pelo Santos faz tempo e por motivos óbvios. Desde a época em que futebol para ele era apenas uma divertida brincadeira. Eu gosto do clube, acompanhava o Santos criança, puxava meu pai para o Maracanã, para nós irmos ver o Santos dos anos 60. E sou apaixonado por futebol e apaixonado por aquele grande time. Inspiração e fidalguia não faltam. Eu não faço promessas, a promessa que eu faço é de trabalhar muito, com muito entusiasmo, com muito empenho, com muita dedicação, para que o Santos consiga o lugar que ele merece estar sempre, que é o topo, o pódio, o lugar principal. Muito bem, como o Silvestre colocou aí, o Leandro Damião deve ser apresentado ainda hoje, né? E aí queria perguntar para você, Godoy, o que você achou do Leandro Damião no Santos, junto lá com o Cícero, que aliás agrada muito, o Oswaldo de Oliveira ressaltou que gosta muito do Cícero, do Montijo, o Aroca, a Edu Dracena e do Léo. O que você acha desse combinado agora com essa base com que o Santos, essa base que o Santos manteve com a chegada do Leandro Damião vai proporcionar ao Damião, inclusive com o Oswaldo de Oliveira, alguns meses aí para que o Leandro Damião tente conseguir despertar a atenção do Filipão para a convocação final da seleção brasileira. Então, um momento muito bom para o Leandro Damião, se estiver recuperado fisicamente, clinicamente e tendo condições de jogar, se adaptar ao esquema e com novos companheiros, um bom momento e um time forte do Santos. Só espero que o Oswaldo de Oliveira, entusiasmado, tenha outra postura, né? Porque se ele entusiasmado tiver esse sono que é na coletiva, já pensou ele entusiasmado? Oh, vamos, marca, pega! Muito entusiasmo. Bom, vamos às notícias do Corinthians. Na manhã dessa quinta-feira, o repórter Osmar Garrafa acompanhou mais um dia de treino do professor Mano Menezes no Timão. Confira. Boa tarde, Anitta. Muito sol aqui na zona leste da cidade de São Paulo, como em toda a capital paulista. E nesta manhã, o técnico Mano Menezes, recém-chegado ao clube, comandou o seu segundo treinamento com bola para os jogadores do Corinthians. Além deste trabalho com bola, também está sendo feito, obviamente, trabalhos físicos e principalmente reuniões, onde Mano Menezes tem conversado longamente com o elenco de jogadores do Timão. Vem passando que vai ser o trabalho, né, durante esses dias que a gente vai ficar aqui fazendo pré-temporada, então ele tá sempre falando aí da parte técnica aí e o pessoal da física, né? Mas eu acho que esses primeiros dias de contato aí vai ser mesmo para um estar conhecendo o outro melhor, até porque na época que ele passou aqui tem bastante gente diferente, então eu acho que agora é só mais para a gente se
se comunicar melhor. Finalizando, Anitta, a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista acontece no próximo dia 19 contra a Portuguesa no estádio do Canindé. Quanto a reforços, o Wendel, lateral esquerdo que veio da Ponte Preta, deve ser apresentado nos próximos dias. Já está integrado, inclusive, ao elenco. O lateral direito Fagner, que foi revelado aqui no próprio Corinthians, está atualmente no Wolfsburg, da Alemanha, e também teve uma boa passagem pelo Vasco da Gama, deve ter a negociação confirmada no dia de hoje. Ele viria para ser o titular da lateral direita. E uma outra contratação está praticamente fechada, a do volante Bruno Henrique, jogador que teve um bom campeonato brasileiro pela Portuguesa, pertence à MS Esportes da cidade de Londrina e o jogador deve ser anunciado como reforço do Corinthians ainda no dia de hoje. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Gostou dos nomes, Godoy? E outra pergunta, ontem o Chico falou que o Mano tá botando todo mundo pra correr, é sangue nos olhos, vamos trabalhar, tá gostando? O que você acha? É no chicote, chegando a chincha. Acabou aquela fase do paizão, da educação, da camaradagem do Tite. Que já estava acomodado, alguns acomodados com o paizão. Agora chegou o Mano, sargentão, e vai meter o cacetete no povo. É o capitão Mano. Eles que não fiquem com o bumbum de molho, não. Vamos de São Paulo agora? Ontem o zagueiro Roger Carvalho concedeu a primeira entrevista coletiva dele como jogador do Tricolor Paulista e a reportagem é de Felipe Esboril. Até o momento, a diretoria do São Paulo se reforçou pouco para 2014. Apenas o lateral Luiz Ricardo chegou. Já Roger Carvalho, no clube desde agosto do ano passado, está totalmente recuperado de uma lesão e não deixa de ser uma nova peça para Muricy Ramalho. Chegou a ser relacionado na última rodada do Brasileiro, mas ainda não teve chance de entrar em campo. Por isso, o Campeonato Paulista ganhou uma importância fundamental. Claro, sem esquecer de segurar a ansiedade. E agora a ansiedade é para reestrear de novo, né? Porque ficar fora para um jogador é muito difícil. A gente está sempre querendo estar em campo, nos gramados, que é isso que a gente gosta, né? E agora poder estar voltando e ter a oportunidade de fazer aquilo, né, que eu gosto, que é a minha profissão, né, que é jogar futebol, eu fico muito feliz. Na zaga, a concorrência é dura. São 6 zagueiros brigando por 2 vagas. E mesmo com todo esse tempo sem jogar, Roger está apto para essa briga. Agora que eu estou recuperado, eu tenho que correr atrás do meu espaço, né? E aqui tem zagueiros de qualidade, um elenco de qualidade, né? Um time grande. Então eu estou aqui agora para brigar de igual para todos e vou atrás da minha vaga ali. Enquanto as contratações não chegam, algumas despedidas acontecem. Aloísio arrumou as malas e seguiu para a China. O mesmo clube que levou o Cuca do Atlético Mineiro desembolsou cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais para contratar o atacante, que agradeceu o apoio da torcida e disse, um dia estará de volta. E aí, Godoy, tá faltando reforços ali no São Paulo? Falta reforços de qualidade, mas que negócio da China que fizeram com a Luísa, né? Literalmente. Agora, esse rapaz aí, ele não vai ter 6 concorrentes na posição na zaga, porque o que mais tem na zaga do São Paulo é falta de qualidade. Se ele tiver um pouquinho de qualidade, ele joga, porque ali, o que tem ali no São Paulo, tem que tirar fotografia e guardar no pôster eternamente para mostrar para os descendentes que um dia jogou no São Paulo, vestiu a camisa de São Paulo. São jogadores muito fracos, limitados tecnicamente, que dependem muito do sistema tático que foi montado pelo Muricy para dar um pouquinho de retaguarda e confiança para o Rogério Ceni. E você acha que o Muricy vai dar conta? Eu acho que o Muricy dá conta sim, mas o time para dar conta é participar do campeonato. Agora, disputar títulos precisa de qualidade. Muito bom. Godoy, obrigada. Nos vemos hoje à noite no Gazeta Esportiva, que eu tô lá, tá? Tô lá. Hoje é dose dupla. És tu? Sou eu. A dose é dupla, mas o salário não, né? Não. Mas não tem problema. Com a música... Gostei, Red Hot. As principais notícias do mundo do esporte estão no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm